E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Muitas pessoas estão preocupadas com a DIN 5156 e outras contra o Estatuto Geral das Guardas Municipais, porque de repente caia as principais atribuições do artigo 5º, invasão de competência. Primeiro que nós não precisamos ficar preocupados. Nós trabalhamos de acordo com a lei. Uma vez que há decisões contrárias e sempre vai existir no tocante a todos os crimes, no canal vocês podem acompanhar desde sempre eu falando sobre decisões judiciais que invalidam nossas prisões, mesmo depois do delegado ter ratificado, posteriormente o Ministério Público ter denunciado, o juiz acolhido a denúncia. Mas a DIN 5156 e outras não é para a gente se preocupar em nenhum instante. Tem muitos amigos da Cúria, amicus curi, para falar pelas guardas municipais, explicar. Os ministros não estão alienados quanto à importância nos 1.100 municípios, mas é importante que a gente vá fundamentando para que vocês também possam ir, né, e acompanhando tudo aquilo que nós temos visto e estudado. Esta ADIM que eu vou mencionar para vocês, a 5860, ela é muito importante porque ela foi uma ADIM recente, né? A publicação inclusive abaixo dela, que a FENEM, a Federação Nacional de Entidades e Oficiais Militares Estaduais, que é mesmo que ingressa contra a Guarda Municipal, ela ingressou. E esta ADIM, ela foi, na verdade, tida como não aceita, né? É o termo que nós temos processual pela ilegitimidade de partes, por conta da Polícia Militar ser formada por oficiais e praças, e se reconheceu que a FENEM não representa oficiais e praças, tão somente oficiais. Então, eu poderia ler para vocês aqui, mas tem disponível no site do próprio STF, basta vocês colocarem o número da ADIM, que vocês encontrarão, tá bom? ADIM 5860, se vocês quiserem depois ler na íntegra. Só vou mostrar algumas partes aqui que eu acho interessante, para que vocês tenham em mente do que eu estou falando. O artigo 2º diz: a requerente, a entidade associativa que representa entidades de oficiais militares dos Estados e do Distrito Federal, representa mero segmento da categoria funcional dos policiais militares, ou os oficiais, que também é composta de praças militares. Artigo 8º, Decreto-Lei 667/69. Apesar de alegar que passou a ser integrado também pelos praças militares, a requerente restou silente quanto instada a comprovar a representação da totalidade da categoria dos policiais militares, oficiais e praças, em pelo menos 9 estados da federação. O que aconteceu? Houve uma alteração no Estatuto da FENEM, eu vou mostrar para vocês, porque fica mais fácil. Este é o Estatuto da Federação Nacional de Entidades Oficiais Militares Estaduais, alterado em 9 de abril de 2015. E aí diz, né, logo no artigo 1º, quem pode se filiar à FENEM. Então, pode hoje se filiar à FENEM as entidades de oficiais militares estaduais dos estados e do Distrito Federal. E no parágrafo 3º do artigo 1º, supre aquela questão de você não representar todas as classes, né? Na verdade, os cargos dentro da Polícia Militar, dentro da carreira. Você tem as graduações e tem as patentes, então é necessário que represente tanto os praças quanto os oficiais. E aí diz assim, no parágrafo 3º, as entidades estaduais que tiverem em seus quadros oficiais e praças poderão igualmente se filiar à FENEM, desde que presididas por oficiais. Então, por meio desta alteração, que foi em 9/4/2015, a FENEM disse, olha, nós agora aceitamos praças, mas é claro que é uma falácia. Eles não aceitam praças, a ideia é só dos oficiais mesmo. Teriam muitos benefícios para dividir com os praças e não é interessante, que os praças são em grande número. Por isso que eles colocaram, mas a letra de lei, na verdade, pode colocar de estatuto, né? Pode colocar como uma força que rege a FENEM, né? Até mesmo pelo Código Civil. Mas esse Estatuto da Federação Nacional de Entidades Oficiais Militares não cumpriu o que o STF pediu ao comprovar a efetividade da alteração. Vou voltar para a decisão para vocês conseguirem entender. Aqui no item 3, né, da decisão diz: a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, FENEM, não possui legitimidade para propor ação
de controle de constitucionalidade. E aí tem os precedentes todos que já foram julgados outras vezes, tá bom? Então, mais importante aqui é o item 2, requerente de entidade associativa que representa entidades e oficiais militares dos estados e do DF, representa mero segmento da categoria funcional dos policiais militares, ou os oficiais, que também é composta de praças militares. E quando instada, né, ou seja, foi chamado para comprovar em pelo menos 9 estados da federação a representação da totalidade da categoria, não conseguiu. Pode ser que agora ela consiga e a ação tenha prosseguimento. Eu acredito que ela não vai conseguir comprovar e que a ação direta de inconstitucionalidade 5156 vai seguir o mesmo da 5860, porque nós estamos falando aqui de 24/4 e a nossa decisão, nosso julgamento é no dia previsto, né, por mês de maio, dia 20 de maio, alguma coisa assim. Mas não importa, 20 de maio de 2020, mas não importa. Isso é só um aspecto processual da ilegitimidade de partes, tem tudo aqui para quem quiser depois ler, tal, pode se esbaldar na decisão, tá bom? Então, estou mostrando para vocês aqui o que realmente tinha de contrário ao voto do ministro Marco Aurélio, e ele foi vencido porque ele queria que prosseguisse a ação e tal, mas os outros ministros entenderam a falta de legitimidade da FENEM para a procuração direta de inconstitucionalidade. Aqui era a FENEM representando contra o governador do estado do Espírito Santo, tal, por uma legislação que beneficiava outras carreiras policiais, tá bom? É isso que a FENEM faz. Em vez de defender o seu, querer melhorar o seu, continua aí dando trabalho para as outras instituições de segurança pública. Uma pena, mas estamos juntos. Por enquanto, ilegitimidade de parte, a FENEM não pode ingressar com a DIN 5156. Caso vençam este óbice e comprovem a representação em pelo menos 9 estados também de praças, a ação poderá prosseguir, o que eu prefiro muito. Preferia muito, mas em questões processuais talvez não consiga e volte a estaca zero. Tamo junto, a vida é muito boa e sempre vai dar certo.